Olá, pessoal. Nós vamos fazer uma breve aula a respeito do conteúdo da Unicamp. Você que está me acompanhando pela primeira vez, meu nome é professor Felipe e aqui eu vou apresentar alguns conteúdos avançados sobre a Unicamp. Devo ter falado do Enem também junto, porque tem uma questão do Enem, mas são assuntos que são muito avançados para o ensino médio e que merecem uma atenção pequenina para que nós não nos surpreendamos com textos um pouco complicados no caso da Unicamp. Bom, vamos lá. Vocês estão vendo aqui ao fundo um artigo científico que eu achei a respeito do cobalto com a triazil pirazolate, né? É um composto de coordenação que a Unicamp cobrou, meu cara. Você acredita? Esse desenho aqui, essa coisa que lembra uma zeólita, que é um filtro, né? Essas coisinhas, essas bolinhas. Vamos entender um pouco melhor como seria isso. Eu vou usar aqui um aplicativozinho, o CamDraw, para poder mostrar para vocês as propostas. Vamos lá. Então, vocês podem acessar, primeiramente, essa figura. Vamos a ela. O que ela nos diz? Existe uma definição na química chamada ácidos e bases de Lewis, que se refere a metais e ligantes. Os metais de transição, eles podem apresentar nuvens eletrônicas vazias. O que são essas nuvens eletrônicas? São esses orbitais que aqui eu desenhei, né? Aqui você tem essa representação de um orbital que está no plano XY, onde as nuvenzinhas se referem a esses eixos. Aqui, separadamente, você tem um eixo Z, que ficaria fora de um plano. Então, você imagine XY num plano e o eixo Z em cima desse plano. Né? Seria uma coisa meio tridimensional. Daria para fazer com a regra da mão esquerda. Né? Então, você teria eixo X, eixo Y, Z aqui e o Y. Bom, esses três eixos podem se combinar para formar essa coisa aqui embaixo, ó, que tem esse aspecto aqui, né, de 6 nuvenzinhas, cada nuvem em cima de um eixo. E essas nuvens estão vazias, justamente para quê? Para receber um par de elétrons, que é o foco principal do ácido de Lewis. É um conceito que cai em vestibular. Já a base de Lewis é um composto que apresenta par de elétrons. Quais são as bases de Lewis mais importantes na sua vida, hein? Que eu acho que vale a pena você memorizar. Ácido carboxílico é um cara muito importante na sua vida. Ácido carboxílico e também aminas. Por quê? Ácido carboxílico tem o oxigênio, que tem par de elétrons livre, assim como o nitrogênio, que também tem par de elétrons livre. Esses dois átomos, você até é obrigado a lembrar da geometria, né, que o oxigênio é angular quando faz a água, ou o nitrogênio é piramidal quando tem 3 hidrogênios, e isso se deve ao par de elétrons. Então, bases de Lewis doam par de elétrons, ácidos de Lewis recebem par de elétrons. Nessa figura aqui ao lado, vocês têm uma representação de um complexo de coordenação. Negócio feio o nome, não? Veja que o cobre ele está aqui com 6 moléculas de água ligadas ao redor. Esses oxigênios estão oferecendo um par de elétrons para quem? Para o metal, que no caso é o cobre, o ligante, que apresenta nuvens vazias. Ele recebe o par de elétrons. Enquanto que o oxigênio, a base de Lewis, dá 2 elétrons para essa história. Esse conceito prévio ele é necessário para a gente conseguir dar um passo agora. Vamos às provas. No próximo esquema que eu montei, nós temos essa questão da Unicamp de 2022, hein? Diz o seguinte, o sistema Pressure Swing Adsorption, que é a ideia de adsorção, é uma alternativa à produção de oxigênio para hospitais ou indústrias distantes de fornecedores. Esse sistema é também uma opção para os casos em que a produção por destilação criogênica não supra a demanda, que é aquela produção feita por congelar o ar, depois fazer uma destilação fracionada. O funcionamento desse sistema PSA se baseia na adsorção seletiva do oxigênio ou do nitrogênio. E aí que entra um ponto também
complicado, ou seja, esses materiais eles conseguem adsorver. A palavra adsorver, muito importante frisar essa palavrinha, é adsorção. O ad vem de do lado. É uma interação física, é uma interação que depende de forças intermoleculares. Não rola uma ligação química, não está formando uma ligação nova. Você só tem a coisa encostando por afinidades, por forças intermoleculares. É uma adsorção. Essa adsorção, portanto, pode ser um mecanismo para quê? Para pegar gás oxigênio ou gás nitrogênio. O ar é pressurizado e forçado a passar por colunas contendo substâncias sólidas. E aí, nessa figura da Unicamp, eles colocaram essa fotinha, né, com esse negócio verde. Eu até peguei aqui a prova da Unicamp, de 2022, que coloca esse texto. Né? Vamos até continuar lendo daqui. A figura A esquematiza o sistema de funcionamento do PSA. E os gráficos 1 e 2 representam sistemas de adsorção. E ele coloca de novo, é o estudo do equilíbrio a uma temperatura constante, onde nitrogênio e oxigênio vão ser os dois gases adsorventes distintos. Então, o ar entra por esse adsorvente, que é uma câmara, onde tem ali o seu material que vai adsorver. Esse ar vai sair depois. Só que o que sai é aquilo que, porventura, não foi adsorvido. O que foi adsorvido fica retido. E depois a gente faz uma despressurização para poder soltar essas coisas. O gráfico 1 diz respeito a um complexo do metal cobalto denominado cobalto Bt3, enquanto o gráfico 2 diz respeito a um zeólito, representado pela fórmula NaX. Veja que ele fala aqui metal cobalto. Esse metal cobalto, gente, é um sólido, enquanto que uma zeólita também é um sólido. É um óxido que apresenta características sólidas e funciona como um filtro. Poxa, o que eu precisava saber sobre esses caras? Não? COB, alguma coisa. O artigo fala aqui a respeito desse complexo, evidenciando as estruturas. Né? E para conseguir enxergar isso aqui legal, vamos tentar pegar um zoom que eu mostrei aqui para vocês, que se refere a esse carinha. Ó. Dá uma olhada que bizarro. É um cobalto, esse mais roxinho que está aqui no meio, né? É um cobalto. Aqui embaixo é um cloro. E ao lado ó, você tem um anel com 5 átomos. Esses 3 em azulzinhos são átomos de nitrogênio e os 2 aqui em cima de carbono. Veja, nitrogênio tem par de elétrons. Aí entra aquela primeira parte que eu falei da aula de ácidos e bases de Lewis. Eu tenho uma nuvem eletrônica vazia e um par de elétrons que vai e encaixa naquela ligação metal-ligante. Veja que aqui você tem 4 anéis de 5 átomos com pares de elétrons voltados para o cobalto. Essa coisinha, ela está aqui no meio dessa estrutura, que tridimensionalmente parece um balãozinho, né, um octaedro, e no meio desse balãozinho tem um cloro ali, estabilizando 4 átomos de cobalto. Cada átomo de cobalto vai se ligar a esse grupo que, vamos dar um zoom aqui rapidinho, gente. Esse grupo ó, é um benzeno com 3 anéis de 5 átomos, contendo 3 nitrogênios e 2 carbonos. É uma estrutura muito complexa, muito complexa. Então, não creio que seria necessário expor quimicamente essa profundidade, mas o conceito de metal ligante. Isso é um artigo científico que vem crescendo com bastante intensidade na área da química, buscando estudar essa relação de adsorver coisas. Então, esse tiozinho aqui consegue fechar a próxima ligação com um gás. E o artigo vai literalmente falar sobre isso, ou seja, o oxigênio ele pode fechar a sexta ligação. Você lembra de 6 ligações, né? Vamos voltar lá no nosso desenho. Aqui tem 5 átomos ligados, né? 5 ligações. Está faltando uma sexta ligação. Qual seria essa sexta ligação? Eu tinha feito aqui o desenho para vocês, né? De 6 coisas ligadas. Vamos ver lá no artigo? Onde é que está isso? No artigo, ó, veja só, ele coloca aqui embaixo, muito bonitinho, ó, ele colocou aqui um metanol, perdão,
interagindo, aqui sem nada, e aqui ele coloca o oxigênio interagindo, que a ideia era justificar a eficácia da obtenção do oxigênio, ou seja, o oxigênio vai ser retido, esse filtro de metal ligante ele pega o oxigênio e depois eu levo esse oxigênio com o metal para outro lugar para depois tratá-lo, né? Então o artigo continua, ou a pergunta continua, né? Veja aqui, ó, o oxigênio em alcance alto, né, de adsorção, absorve bastante. O nitrogênio está aqui embaixo, não absorve muito não. Considerando as figuras, é correto afirmar que a separação a que se refere o texto seria possível utilizando-se o quê? Apenas a zeólita NaX ou apenas o cobalto com os seus complexantes ali? Veja, existe aqui um problema de seletividade. Se você usa apenas o metal cobalto complexado, você vai conseguir retirar o oxigênio. E depois, por despressurização, você arranca a coisa, né? O texto fala ali de despressurizar para conseguir retirar. Quando o sólido fica saturado, promove-se uma despressurização no sistema, então o gás se dissolve do sólido. Então, primeiro, ele, igual uma esponja, gente, mergulha uma esponja seca dentro de um balde d'água. Aí você está ela embebida por água. Você saturou de água essa esponja. Depois você retira e aperta ela para que saia aquela água. É mais ou menos isso que aqui está sendo feito, só que tem que ser feito com pressão. Você entope com pressão de ar, o negócio fica cheio, depois você tira a pressão, faz vácuo, e esse vácuo vai deixar espaço livre para o oxigênio sair. O cobalto consegue fazer isso. Funciona como essa esponja de oxigênio. Já a zeólita ela é uma esponjinha de nitrogênio. Usar os dois ao mesmo tempo é uma opção muito boa, porque aí o que acontece? Vamos supor que eu tenho essas duas esponjas. Uma pega só o oxigênio, a outra pega o nitrogênio. Enquanto que essa daqui, que é a do cobalto, ela também pode pegar nitrogênio, e eu não quero. A zeólita, ela tem uma afinidade pelo nitrogênio, então ela pega primeiro o nitrogênio, enquanto que o cobalto pode pegar só o oxigênio que ficou disponível. É como se essa seletividade junta pudesse tornar mais efetiva a separação. Então eu não tenho somente um metal ou um sólido pegando coisas, cada um pegando aquilo que lhe é mais conveniente. Assim você cria uma separação mais efetiva. E é de fato essa alternativa. Ó. Qualquer um dos dois materiais, no caso, daria a letra B ou a letra D. Mas aí olha o resto. O oxigênio seria obtido na despressurização do sistema apenas no caso do cobalto. Sim, é isso que o gráfico diz. O gráfico me coloca o oxigênio sendo bastante adsorvido com o cobalto, enquanto que o nitrogênio é na zeólita, coisa que ele confunde aqui embaixo. O oxigênio seria obtido na despressurização do sistema apenas no caso da zeólita? Não, não, não. É no caso do cobalto. Aqui uma observação de português para dicas do Unicamp. Veja que na letra A ele coloca que o oxigênio seria obtido na pressurização do sistema. Lembra-se, na pressurização você satura o material, ele vai ficar entupido de oxigênio ou nitrogênio. Depois, na despressurização, você retira o material. Então a palavra certa aqui seria despressurização do sistema. Palavra essa que ele colocou na letra B. É muito importante você grifar as palavras do enunciado. Que nem aqui ó, ele falou, quando o metal, o sólido fica saturado, promove-se uma despressurização do sistema, e então o gás se dissolve do sólido, ele sai do sólido. Dissolver é sair de uma adsorção. Adsorver é você grudar a coisa. Tipo chiclete na carteira, entendeu? Ficou adsorvido. E aí você dissolve a coisa, no caso aqui fazendo uma despressurização. Então isso é muito importante, esses detalhes de português na prova da Unicamp, hein? Bom, próxima questão da Unicamp que eu queria comentar com vocês é essa daqui, envolvendo de novo metal com ligante. No início de 2023, um grupo de pesquisadores estudou o desenvolvimento de uma poliamina sólida contendo cobre, capaz de absorver CO2 na fase gasosa e em baixas concentrações. A figura ao lado mostra o esquema da adsorção com a representação do sólido. Então você veja, de novo o assunto de adsorção. Eu tenho um polímero
que tem nitrogênio, cobre, ligado a hidróxidos, né? E aí depois, com a entrada de gás carbônico, CO2, ocorre a adsorção não mais dos hidróxidos, mas dos bicarbonatos. Essa questão ela é bastante pesada. Vamos dar uma olhadinha no que eu anotei aqui para a gente conseguir entender essa questão. Veja, você tem então, no caso, um átomo de cobre complexando com hidróxido e depois o bicarbonato, deixa eu aparecer aqui também, né? Oi, tudo bem? O bicarbonato entra no lugar. Primeiro passo, CO2, minha gente, CO2 com água forma H+ e bicarbonato. O Enem, Unicamp, FUVEST, todo mundo cobra essa equação, minha gente. Vamos tirar esses alarmes aqui, né, que está errado. Então, é muito importante esse equilíbrio químico. O CO2 com água forma H+ e bicarbonato. Esse equilíbrio, inclusive, faz parte do transporte de CO2 no corpo humano. No sangue tem bicarbonato e não CO2. Aí, aqui nessa molécula, olha só que coisa doida que eu fiz, hein? Vamos voltar lá na figura da Unicamp. Ó. Ele tem aqui umas fitinhas, umas coisinhas, né, fiozinhos, indicando o polímero. Esse polímero ele tem cadeias carbônicas que tem nitrogênio. Aqui, gente, nessas representações, não se preocupem tanto com as ligações que os átomos fazem. Ah, o nitrogênio faz 3 ligações, cadê os 2 hidrogênios? O carbono ele ainda respeitou, mas o nitrogênio aqui no caso não é o foco. Ele queria mostrar esse ataque do par de elétrons da base de Lewis para o ácido de Lewis, que é o cobre. E aí, essa adsorção, né, ou seja, eu tenho um polímero, vários fiozinhos, uma bolinha, que nesses fiozinhos tem nitrogênio. Esse nitrogênio ele gruda no cobre e esse cobre vai começar a pegar os carbonatos que estão ali perdidos. Se você olhar para esse meu desenho, ó, eu coloquei aqui a estrutura do carbonato, do bicarbonato, perdão, né, aqui está faltando um carboninho, né, você pode lembrar que aqui é um carboninho. E essa estrutura, veja só, vamos fazer ela rodar aqui em 3D. Ela apresenta 5 bicarbonatos. Olha só o que eu fiz, hein? Eu fiz uma estrutura que consegue deixar claro essas 5 posições. Lembra do metal ligante lá que eu falei? 6 ligações, par de elétrons. Então, os oxigênios estão aqui, ó, interagindo com essa nuvem eletrônica do cobre. Veja que tem também o nitrogênio. Eu fiz um pedacinho daquele fio, daquele polímero. Então, o polímero ele gruda no cobre e o cobre começa a raptar todos os bicarbonatos que estão ali presentes. Isso é uma forma de adsorção, absorve cobre. Existe aqui, por definição, uma ligação química envolvendo metal ligante, né? Então, o termo adsorção não seria muito, muito bom, mas é uma adsorção, de alguma forma, o parâmetro aqui que vai ser analisado. Bom, agora que a gente tem uma ideia sobre essa adsorção, vamos ver o que o texto fala agora. De acordo com os autores do estudo, 1 kg de poliamina, contendo cobre, é capaz de adsorver até 5 mols de CO2, uma quantidade bem superior ao que se conhece até então. Com base nessas informações, pode-se concluir que a porcentagem em massa de cobre no sólido é cerca de quanto? Bom, a massa de cobre no sólido, meus caros, veja, você tem 5 mols de CO2, né, no caso de gás carbônico no sólido de 1 kg. Então, um átomo de cobre ele vai conseguir absorver, pelo desenho, 2 bicarbonatos. Né? 2 bicarbonatos. Só que o texto fala que essa poliamina contendo cobre é capaz de absorver até 5 mols de CO2. Estes 5 mols de CO2 é justamente os 5 mols de bicarbonato que eu fiz aqui com vocês. Ó. Então, a cada 1 mol, ou a cada 1 mol de cobre, eu consigo 5 mols de CO2. Então, vamos escrever isso. Né? 1 quilograma de poliamina mais 1 mol de cobre mais 5 mols de CO2. São os parâmetros que, porventura, foram dados.
Bom, quem é o 100% na história? 100% é esses 1.000 kg de poliamina. E o cobre, por sua vez, tem 63,5 gramas a cada mol. E esses 5 mols de CO2, hein? Seria 5 vezes 44, o que nos dá 220 gramas. Se você fizer aqui uma regra de 3, né, em termos de massa, vamos escrever aqui massa, que é 1.000 gramas, né? Para fazer uma linha só de massa, e aí eu faço a porcentagem, ó, 100%. Quanto que vai dar 63,5 sobre 1.000? Ora, 63,5 sobre 1.000 é a mesma coisa que 6,35 sobre 100. Você pode dizer que é 6,35%, pelo menos, nessa história. Enquanto que o nosso gás carbônico, 220 gramas em relação a 1.000, seria 22 em 100, 22%. Você pode depois fazer as continhas aí para confirmar. Bom, no caso dessa absorção, veja que esse cobre ele conseguiu absorver até 5 moléculas de CO2. Não tem uma porcentagem muito alta. Esses 16% que o texto fala, ou 32%, se referem à porcentagem em massa de cobre no sólido, que pode chegar até 16%, mas não pode passar de 32%. Né? A gente não teria, se nós fizéssemos aqui alguma estimativa um pouco melhor, em vez de 1 mol de cobre, pudéssemos colocar 2 mols de cobre, eu dobraria esse número, o que me fornece um valor de 16%. Mas não podendo chegar a esse valor inteiro, fica meio complicado assim dizer se pode mais ou pode menos de cobre nessa história. Com relação ao gás carbônico, por sua vez, nós temos 22% ou 220 gramas. 220 gramas existe no texto, que é com relação à letra C ou à letra D. Agora, a massa de cobre absorvida, de fato, fica a critério assim do bom senso. Né? Afinal, ele colocou aqui uma poliamida com um átomo de cobre, e esse um átomo de cobre absorvendo 2 mols nesse esquema, né, de bicarbonato. O máximo seria até 5. Então, se nós pensarmos que um cobre está presente a cada quilograma, né, aí nós poderíamos pensar numa regra de 3 do seguinte forma, né? Se nós temos no desenho que 1 mol de cobre tem possibilidade de até 2 mols de CO2, se nós tivermos 5 mols de CO2, quanto que daria aqui? Um X. Esse X vai dar 2,5 mols de cobre. E quanto que vale 2,5 mols de cobre? 2 vezes meio cobre. Vou fazer a conta aqui rápida para não dar BO. Porque é 63,5, né, a massa do cobre. Vezes 2,5, você vai ter 158,75 gramas. 158. Essa massa de cobre, ela está referendada em 1.000 gramas do polímero, do poliamina. Essa razão, 158 por 1.000, ela dá 16%. Todos de acordo? Todos de acordo? Porque aí daria 15,875 por 100, que dá, de fato, 16%. Então seria meio complicado, eu creio aqui, né, a Unicamp ter obrigado a fazer essa regra de 3, envolvendo o desenho e, de alguma forma, o texto. Né? Eu acho bem complicadinha. Então veja que para relacionar o CO2, ok, mas para relacionar o cobre, a proporção que o desenho me deu e a quantidade de gás carbônico que o texto deu. Bem complicado, né? Uma estequiometria aqui razoavelmente pesadinha. Então, com isso, nós conseguimos aqui analisar as opções, que daria a letra C, portanto, 16% de cobre e 220 gramas de gás carbônico nessa adsorção de cobre com bicarbonato.
Muito bom. Agora, para a gente finalizar o nosso esquema, nós já vimos esse complexo. Essa questão do Enem, que aqui eu trago para vocês, de 2023, ela relaciona o mesmo assunto. O vidro contendo alumínio em sua composição é um excelente material para acondicionar medicamentos e suplementos, porque pode ser esterilizado por aquecimento. Então eu posso pôr alumínio no meio do vidro para que eu possa aquecê-lo bem e matar todas as bactérias e vírus ali. No entanto, quando o medicamento ou suplemento contém substâncias que se ligam fortemente ao íon desse metal, a dissolução do alumínio é promovida em função do deslocamento do equilíbrio químico estabelecido entre a espécie imobilizada no vidro, ele está falando do alumínio, e a espécie em solução, ele está falando da substância, do medicamento, do suplemento. Então é muito importante nesse momento, nessa breve leitura, fazer uma pausa. O medicamento ou o suplemento? O que pode ser um medicamento ou suplemento, né? Pode ser alguma molécula orgânica. E o metal alumínio está preso e imobilizado no vidro. Então é muito importante aqui dar uma frisada nessas palavrinhas mágicas. Ó. O medicamento ou suplemento e depois a espécie imobilizada no vidro. Também ele fala de espécie em solução. Tem duas coisas aqui envolvendo um deslocamento de equilíbrio. Veja, isso é Enem, gente. Que negócio difícil, hein? E quem é o cara que está imobilizado? É o vidro, que contém alumínio. O alumínio imobilizado no vidro. Por essa razão, vou dar um enter aqui para vocês prestarem atenção na separação. Por essa razão, recomenda-se que suplementos de nutrição de recém-nascidos contendo gluconato de cálcio, gluconato, ácido glucônico, seja acondicionado em embalagens de plástico e não nesse tipo de vidro. Veja, aqui ele está definindo para nós o tal do ligante, gente. Sabe aquela história que eu falei? Metal ligante, mesmo assunto. Por isso eu fiz esse vídeo, para destacar esse conteúdo importantíssimo. Chama-se Química dos Complexos, ou Química de Coordenação. O ligante é uma molécula orgânica, gluconato, que você não precisaria saber qual é. Mas existe essa relação do gluconato que quer pegar o alumínio. Bom, aqui embaixo eu fiz uma equação química envolvendo justamente as partes. Você tem aqui o ácido glucônico, que é esse rapaz aqui, é um ácido derivado da glicose, a glicose oxidada vai dar isso aqui. Esse é o ácido glucônico, que por ionização, perdendo o H+, vai formar o gluconato, que é esse ânion aqui. Que porventura, veja, eu já coloquei esse ânion posicionado perto de um alumínio 3+, ou seja, está rolando ali uma mordidinha entre os pares de elétrons de uma molécula. Olha só, essa molécula tem dois átomos com pares de elétrons que podem morder aqui o alumínio. Como é que ficaria a interpretação então? Veja, eu vou destacar aqui essa molécula que eu fiz com alumínio no meio. Veja só que coisa muito louca, não? O alumínio está ligando com oxigênio, gente. O gluconato está aqui dando uma mordidinha no alumínio. Antes disso acontecer, você tem o gluconato lá atrás, o gluconato, né? Esse gluconato, ele vai atacar o alumínio. Ele vai lá dar aquela mordidinha que eu falei, né? Ele vai arrancar esse alumínio daqui. Na hora que ele pega esse alumínio, ele arranca e vai para esse lado do equilíbrio. Qual que é o detalhe dessa questão? Ele relata um pouco de concentração. Quanto maior a concentração do suplemento, maior é a chance de você degradar o vidro. Porque aí o gluconato vai e morde o alumínio e arranca ele dali. E esse é um problema, vai ficar alumínio perdido no meio do seu suplemento. Isso não faz bem para a saúde. E aí, meus caros, as alternativas dizem o seguinte, né? Caso esse suplemento seja acondicionado em embalagem desse tipo de vidro, o risco de contaminação por alumínio seria maior se a concentração do gluconato de cálcio for alta. Veja isso, gente, que difícil.
Se ele fala do vidro do frasco ser translúcido, isso não interfere em nada no equilíbrio químico que ele falou que tinha que estudar. É um deslocamento de equilíbrio. O frasco de vidro apresenta uma maior espessura. Olha, isso não vai pôr em risco, né, assim, necessariamente. Você pode ter um frasco fino, se o gluconato estiver em alta concentração, já vai arrancar esse alumínio dali, sendo fino ou não o vidro. Vidro for previamente esterilizado em altas temperaturas. Isso não impede que o gluconato vá lá e pegue esse metal. E reação do alumínio com gluconato de cálcio for endotérmica. Nós não temos aqui parâmetros para avaliar, ele não menciona ΔH da reação para falar se o gluconato vai ou não absorver mais o alumínio com temperaturas elevadas. Ele fala que o alumínio suporta temperaturas elevadas, o que favorece a esterilização. Mas até isso virar uma reação endotérmica, isso não foi fornecido, não foi informado. Então nós ficamos com essa informação de que a maior concentração de gluconato, o nosso suplemento, vai facilitar a degradação do alumínio formando esse complexo. Conceitos complicados do Enem, gente. Essa prova do Enem está aqui, eu deixei ela separada, né? Um texto bem simples. Mas qual que é a mensagem dessa aula, meus caros? Nós temos que interpretar sempre o que é um metal e um ligante. Eu vou voltar lá no nosso primeiro slidezinho que eu preparei. Metal é um ácido de Lewis e ligante é uma base de Lewis. Quais são as bases de Lewis que podem estar frequentemente presentes nessa história? Ácidos carboxílicos e aminas. Nós vimos os casos, inclusive. O ácido carboxílico do gluconato e a amina, daquela poliamina. Nós vimos também nitrogênios no cobalto, no caso da Unicamp. E os ácidos de Lewis? Quem podem ser esses ácidos de Lewis? Os metais, gente. Os metais de transição ou até mesmo cátions, como alumínio ou cálcio, não sódio, mas esses dois eu creio que seriam mais importantes aqui de se posicionar. Descartaria até o cálcio, mas foram esses que nós vimos, né? Inclusive cobalto ou cobre. São os carinhas que eu acho que vale a pena aqui dar uma explanada para que você fique vacinado. Tudo bem? Meus caros, agradeço a atenção de quem presenciou essa aula até o fim e não se esqueça de deixar o seu like, curtir, compartilhar e se alguém quiser me fazer alguma doação, eu aceito, entendeu? Pix 343189448883. Esse é meu CPF, quem quiser fazer um Pix aí, fica à vontade para me dar uma ajuda financeira. Beleza? Valeu, queridos. Um abraço.